Bom dia, está na altura de mais um tema do dia na redação do 00. Eu sou Diogo Organista Pereira, estou aqui com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, e hoje vamos analisar as opções, basicamente a convocatória de Roberto Martínez para os próximos jogos da seleção. Portugal vai defrontar o México e Estados Unidos, jogos amigáveis. Pedro, hoje vamos olhar para cada setor desta comitiva que vai partir para o México. Como sempre, vamos começar pela baliza. Não há Diogo Costa, está a contas com uma lesão. Quem é que, na tua opinião, vai assumir a baliza? Diogo, muito bom dia. À partida, acreditando que há aqui uma hierarquia mais ou menos pré-estabelecida, será José Sá a fazer pelo menos o jogo contra o México e provavelmente Rui Silva jogará contra os Estados Unidos. O problema, se é que há um problema, em termos, enquanto portugueses, enquanto seleção, um guarda-redes do nível de Diogo Costa, com uma dimensão extraordinária. Concordo completamente com o Francesco Fariola quando diz que nesta altura é um dos 3 melhores guarda-redes do mundo. Diria mesmo que provavelmente nesta altura não é descabido considerá-lo o melhor guarda-redes do mundo. Mas ok, coloco nos 3 melhores pelo menos. O problema é que as opções acabam por estar muito longe do nível do Diogo Costa. É titular indiscutível e depois as alternativas, o José Sá e o Rui Silva têm no total 4 jogos pela seleção. Portanto, o Rui Silva com apenas uma presença e o José Sá com 3. É muito pouco, precisam de jogar mais, de facto, para, se houver algum problema com o Diogo Costa, sentirmos que tanto o Sá como o Rui Silva são alternativas credíveis. Se olharmos para o valor puro de cada um deles, não tenho dúvidas que a baliza da seleção estará bem entregue. O Rui Silva está a fazer uma época excelente no Sporting, já fez o ano passado uma segunda metade da época de grande nível. Aliás, quando aparece Rui Silva na baliza do Sporting, percebe-se muito bem que não tinha nada a ver com o nível apresentado, por exemplo, pelo Frank Israel. A estabilidade é completamente diferente. E mesmo o José Sá está a fazer a 5ª temporada no Wolverhampton, a jogar na Premier League, mesmo numa temporada que está a ser horrível para o Wolverhampton, que está aparentemente condenado à descida, apesar desta melhoria recente. O José Sá é um homem de confiança, é um homem da casa no Molineux e, portanto, quererá também mostrar agora a Roberto Martínez e aos portugueses que é uma opção sólida, credível para a baliza da seleção. Falta falar do Ricardo Velho, que aparece agora nesta hierarquia como a 4ª opção para a baliza. Admito que gosto muito do Ricardo Velho enquanto guarda-redes, por aquilo que eu vi dele no Forense. Um guarda-redes muito completo, muito forte também a jogar com os pés. Não tenho acompanhado o percurso dele na Turquia, sei que ele tem jogado agora com mais regularidade. A transferência para a Turquia foi um bocadinho discutível, a opção dele por esse campeonato. De qualquer maneira tem jogado, tem competido, já leva 13 jogos agora a titular e aparece aqui à espera, quiçá, de algum problema, alguma lesão que possa acontecer com uma das 3 principais opções para estar no Mundial. Se nada de surpreendente acontecer até ao Mundial, Diogo Costa estará na baliza, José Sá e Rui Silva serão as alternativas. Cada um deles provavelmente vai fazer agora um jogo, um contra o México e um contra os Estados Unidos. Passando agora para a próxima fase, para a linha defensiva, aliás, que dupla é que pode assumir o centro? Estou com curiosidade para perceber como é que Roberto Martínez vai lidar com a ausência de Rubem Dias. Falaremos no último ponto sobre as ausências, portanto o Rubem Dias ficará para esse ponto, mas em relação às opções, portanto temos 4 centrais, 2 esquerdinos, Gonçalo Inácio e Renato Veiga, e 2 destros, o António Silva e o Tomás Araújo. O António e o Tomás não têm coincidido na seleção, no Benfica sim, já fizeram dupla esta temporada, na ausência de Nico Otamendi. Provavelmente, acredito que Roberto Martínez para o Mundial levará apenas 4 centrais e a grande dúvida estará precisamente entre António Silva e Tomás Araújo. Se houver aqui alguma lógica na gestão dos 2 jogadores, um jogará contra o México e um contra os Estados Unidos. Acredito que Renato Veiga nesta altura está à frente do Gonçalo Inácio nas opções do Roberto Martínez. Pelo menos foi isso que deu a entender nos últimos 2 jogos de novembro, contra a Irlanda e depois contra a Arménia. Acredito que muito provavelmente António Silva jogará ao lado de Renato Veiga no primeiro jogo e provavelmente no segundo será o Tomás Araújo a jogar ao lado do Gonçalo Inácio. De qualquer maneira, havendo aqui um 5º nome, o Rubem Dias, provavelmente um dos 2 jogadores do Benfica ficará de fora da lista final. Já agora, em relação às laterais,
Aqui sim, há 3 opções que me parecem já completamente solidificadas: Diogo Dalot, João Cancelo e Nuno Mendes. Haverá aqui uma dúvida em relação a um quarto lateral. Teoricamente seria o Nuno Tavares da Lazio, mas parece que não conta muito para Roberto Martínez. E portanto surge agora aqui Mateus Nunes, que é um médio de origem, que está a jogar como lateral direito muitas vezes no City, como mais uma opção para as laterais. Se Mateus Nunes fizer um dos jogos a titular como lateral direito, ou Dalot ou Cancelo, obviamente irá para o lado esquerdo da defesa. Passamos agora para o meio campo e eu arrisco-me a dizer que é a zona onde a seleção tem mais talento e vai ser a maior dor de cabeça para Roberto Martínez. Pedro, está na altura de olhar se vai haver alguma experiência, vai haver espaço para testes assim nesta zona do campo. Neste grupo de 26 jogadores há muita qualidade, há muito talento e, como tu bem dizes, no meio campo então este talento é absurdo. Eu diria que há aqui 4 nomes também que são indiscutíveis, Diogo, para a convocatória final para o Mundial. Vitinha, João Neves, Rúben Neves e Bruno Fernandes ocuparão 4 vagas, se não houver nenhum azar com nenhum deles, esperemos que não. Nesta convocatória, o Roberto Martínez coloca aqui 2 novidades. Uma que já tinha sido chamado anteriormente, o Samu Costa, a fazer uma boa época no Mallorca, já fez 5 golos, marcou agora recentemente também na Liga Espanhola, e o Mateus Fernandes, que é uma novidade absoluta. O Mateus Fernandes, curiosamente, numa época terrível do West Ham, um clube que tem lutado muitas vezes pela Europa e que este ano está aflito para não descer a divisão, o Mateus Fernandes está a ser uma das poucas boas notícias deste West Ham, leva mais de 30 jogos, leva já 3 golos, portanto um rendimento muito bom. Nunca jogou pela Seleção A e provavelmente terá agora aqui a oportunidade de se mostrar a Roberto Martínez, tanto em treino como em jogo. Eu diria que o Roberto Martínez, dos 4 habituais titulares, provavelmente fará 3 deles jogar contra o México e depois dará aqui alguns minutos ao Mateus Fernandes e ao Samu Costa, também para perceber se algum deles tem... não diria capacidade, porque todos têm capacidade, mas se nesta altura têm nível para se intrometerem nas opções mais habituais de Roberto Martínez, sem esquecermos que faltam aqui, por exemplo, o Palhinha e o Bernardo Silva, que à partida estarão na lista final. Na frente existiram algumas saídas, à cabeça Cristiano Ronaldo, Rodrigo Mora vou incluir também neste lote, Rafael Leão, e passamos agora para um ponto que é a inclusão de Paulinho, que joga no Toluca do México. Pedro, na tua opinião, pensas que terá minutos? Olha, Diogo, deixa-me dizer-te uma coisa, eu não percebi muito bem esta chamada de última hora do Paulinho, não por ser injusta, não, para mim é completamente justa. Estamos a falar de um jogador que leva mais de 50 golos em 18 meses no México, portanto, com um nível absurdo, descontando um eventual nível inferior da Liga Mexicana, mas são números muito bons para um ponta-lança português. E apesar dos 33 anos do Paulinho, acho que ainda tem aqui muito para dar à seleção e ao futebol. Mas depois da explicação que o Roberto Martínez deu na conferência de imprensa da apresentação de convocados, dizendo que o Paulinho não estava presente porque é um ponta-lança que replica, no fundo, aquilo que o Cristiano Ronaldo e o Gonçalo Ramos fazem em campo, não me parece que faça muito sentido chamá-lo agora quando o Gonçalo Ramos não saiu da convocatória, quem saiu foi o Rafael Leão, que é um jogador completamente diferente. Portanto, o Roberto Martínez terá sentido, acredito que era de facto justo chamar Paulinho, também tendo a sensibilidade de perceber que o jogo se faz no México, o primeiro, e que Paulinho está a jogar nesse país, eventualmente como mais uma recompensa pelos 2 anos que o Paulinho está a fazer no Toluca. De qualquer maneira, parece-me que o Gonçalo Ramos vai aproveitar agora a ausência do Cristiano Ronaldo para fazer aqui muitos minutos pela seleção, é ele o novo titular na ausência do Cristiano. Depois, também estou curioso para perceber como é que o Roberto Martínez vai olhar nesta convocatória para Gonçalo Guedes e João Félix, que são 2 homens que não são 9 puro, que podem preencher esse espaço numa estratégia diferente, mais mobilidade, mais recuo para ter mais bola. E depois Paulinho, provavelmente, pelo menos contra o México, somará alguns minutos. Portanto, destes 4 nomes, olhando também um bocadinho mais para a frente, parece-me que Gonçalo Ramos e João Félix têm grandes possibilidades de estar presente no Mundial. Paulinho, por aquilo que o Roberto Martínez disse na conferência de imprensa,
terá escassas opções, mas sim, jogará alguns minutos pelo menos contra o México. Gonçalo Guedes é um jogador mais híbrido. Imagino aqui ele a fazer esta posição 9, mas é um extremo, naturalmente é um extremo, a partir da esquerda ou da direita, mas como tem capacidade física, velocidade, potência muscular, poderá ser aqui uma boa alternativa a Cristiano e a Gonçalo Ramos para a posição 9. Diria que o Gonçalo Guedes tem mais possibilidades de ser chamado do que o Paulinho. Só mesmo para acabar esta parte dos avançados. Diogo, depois nós olhamos para este grupo de avançados e extremos e é um luxo. Estamos a falar do Chico Conceição, do Pedro Neto, do Pote, do Trincão e do Ricardo Horta. E a verdade é que destes 5, apenas 2, o Francisco e o Pedro Neto, têm lugar garantido no Campeonato do Mundo. Diria que o Trincão tem boas possibilidades e depois acrescentaria que o Pote e o Ricardo Horta, provavelmente apenas um deles, estará na lista final. Há muitas opções de grande qualidade para o Roberto Martínez, mesmo deixando muita gente fora nesta convocatória. Nós olhamos para estes 26 nomes e acreditamos que pelo menos 20 deles têm algumas possibilidades de ser chamados. Parece que a lista é escassa até para a qualidade toda. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro, para fechar este tema do dia, já levantaste aqui o véu sobre os jogadores que deviam estar ou que mereciam talvez serem chamados a esta convocatória e que não estão, e por isso pergunto-te que nomes é que achas que deviam ter sido chamados, mas que infelizmente não fazem parte desta comitiva. Diogo, além destes 26 nomes, ficaram de fora, antes de responder à tua questão, por gestão física, por problemas físicos, Diogo Costa, Rubem Dias, Palhinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Nelson Semedo e Rafael Leão, que são à partida 7 nomes que estarão no grupo final. Portanto, se acrescentarmos estes 7 aos 26, já estamos com 33. E depois ainda há aqui o Rodrigo Mora, que provavelmente, ao falhar esta convocatória, terá perdido também as possibilidades de estar presente no Mundial. Mais uma vez insisto, não tem nada a ver com a qualidade do Rodrigo, é um jogador que me encanta, que encanta qualquer pessoa que gosta de futebol, é um jogador que dará coisas que mais ninguém dá no espaço curto, na definição, um bocadinho à semelhança do João Félix, mas não tão avançado, mais médio, mas com este azar que teve, com esta lesão, provavelmente terá ficado atrás das restantes opções para esta posição entre o meio-campo e o ataque. E só para fechar a nossa conversa, eu acrescento aqui mais 4 nomes que provavelmente teriam merecido entrar nesta convocatória pelo rendimento que têm apresentado nos últimos tempos. Mas à frente deste quarteto, eu coloco um nome que eu acho que foi mesmo tremendamente injusto não ter sido convocado, se me permites falar aqui de justiça e injustiça. É uma apreciação pessoal minha, uma opinião pessoal minha. Há concorrência, há outras opções, mas nesta altura o nível apresentado nos últimos meses pelo Martim Fernandes no Porto tem sido muito alto, diria mesmo extraordinário. O jogo que ele faz em Braga agora, a confirmar aquilo que eu estou a dizer, é de altíssimo nível e parece-me que o Martim Fernandes, até pela forma como ele tem galgado lugares nas opções do Francesco Farioli, ele começa muito atrás do Alberto Costa esta temporada e nesta altura parece mais titular que o Alberto, apesar da gestão que o Farioli faz. O Martim Fernandes, pelo nível apresentado, justificou estar aqui nesta lista de convocados. O Roberto Martínez acabou por optar por Dalot, Cancelo, Nuno Mendes e depois o Mateus Nunes, que seria o nome aqui mais discutível, digamos assim. Além do Martim Fernandes, que tem uma idade que lhe permite também ter mais paciência e vai chegar à seleção mais cedo ou mais tarde, se os problemas físicos também o deixarem competir como está a competir agora. Eu ponho aqui o nome de Nuno Tavares, que é titularíssimo na Lazio, que é um lateral esquerdo de raiz. Aparentemente é a opção lógica para uma eventual ausência de Nuno Mendes, mas percebe-se que é um jogador que não convenceu até agora o Roberto Martínez. Já foi chamado aqui e ali, já fez alguns minutos, mas acaba sempre por cair das convocatórias e, portanto, é um jogador que nesta altura parece-me longe do Campeonato do Mundo, apesar de ser titular na Lazio, numa das boas equipas da Série A. E depois aqui 2 jogadores que eu aceito que sejam mais discutíveis, mas que estão aqui nesta minha lista final, nesta shortlist, pelo rendimento apresentado esta temporada. Cláudio Braga está a fazer uma época extraordinária no Hearts, na Escócia. É o melhor marcador da sua equipa, com 15 golos, e é o jogador com mais jogos, 37.
o que é que é preciso fazer mais para ser chamado à seleção na posição de avançado, não sendo ele um ponta de lança. Mais uma vez, percebo que a concorrência é fortíssima e seria difícil arriscar outro nome que está presente para introduzir Cláudio Braga. De qualquer maneira, pelo menos esta referência é justa. Cláudio Braga tem apresentado um nível altíssimo e é um jogador para olharmos com atenção para percebermos se esta época é uma one hit wonder, digamos assim, ou se vai ter continuidade. Para acabar, o André Silva, que é um jogador que já teve um espaço muito sólido na seleção, desapareceu completamente também por más opções tomadas na carreira, acabou por não confirmar tudo aquilo que eu esperava dele. Eu olhava para o André Silva há uns anos, imaginava-o na seleção durante épocas a fio, presente nas grandes competições, e o André Silva foi desaparecendo das opções também por causa das opções que foi tomado na sua carreira. Nesta época, num clube modesto da Liga Espanhola, tem jogado com regularidade, tem feito golos, leva já 7 ao serviço do Elche, e parecia-me que esta era uma boa oportunidade para se mostrar a Roberto Martínez, com 30 anos, portanto um jogador maduro, mas também percebo que seria um bocadinho entre ele e o Paulinho, e o Roberto Martínez acabou por chamar agora o Paulinho à última hora, e parece-me que a isso não é indiferente o jogo ser no México. Portanto, só nesta conversa que tivemos aqui hoje, esta conversa entre amigos, pusemos em cima da mesa pelo menos 37 nomes, muitas opções boas. Portugal este ano tem matéria-prima suficiente para nos fazer acreditar que é possível um brilharete nos Estados Unidos, México e Canadá. Não há espaço para todos, por isso veremos o que estes jogos nos reservam. Obrigado, Pedro, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado. Esta terça-feira pode assistir um novo episódio do nosso 5 para 4, o nosso podcast dedicado à modalidade do futsal, e ainda um novo episódio do Canto do Benfica, dedicado na sua íntegra ao universo encarnado. Fique connosco, fique com o 00.